Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Jeffles e esse é o Biologia Mais, muito mais biologia na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre darwinismo, portanto, caneta e papel na mão e vamos fazer as nossas anotações. Esse é Charles Darwin, cientista inglês, criador da teoria da evolução que nós chamamos de darwinismo. Ele foi extremamente importante para essa ciência, justamente porque ele propôs o mecanismo que consegue realmente explicar como ocorre o processo evolutivo. Não poderíamos deixar de ressaltar que Darwin era evolucionista, então ele vai defender todos os princípios da teoria da evolução. Dentre eles, o principal, que as espécies sofrem modificações ao longo do tempo, e essas modificações podem gerar novas espécies, ou seja, ao acumular novas características, uma população pode se transformar literalmente em outras espécies. De acordo com Darwin, o mecanismo pelo qual as espécies evoluem se chama seleção natural. Então grave bem esse nome. Falou em Darwin, falou em seleção natural. Para Darwin, novas características surgiam ao acaso em uma população de determinada espécie. Um outro ponto importante para Darwin é que as características vantajosas elas acabam prevalecendo, enquanto as desvantajosas acabam sendo rejeitadas. Se um ser vivo apresenta uma característica diferente que dá algum tipo de vantagem a ele, é lógico que ele vai conseguir melhor chance de alimento, vai conseguir se reproduzir e aí ter filhos com a mesma característica dele. Mas, se o contrário acontecer, uma característica ela prejudique o ser vivo de alguma maneira, ele terá mais dificuldade de alimento, não conseguirá se reproduzir e, consequentemente, a característica irá desaparecer. Agora, não sai daí. Vamos ver como isso se aplica na prática. Eu volto já já. Agora vamos observar como ocorre o processo evolutivo de acordo com a seleção natural. Temos aqui uma população de girafas, pertencentes à mesma espécie. Em comum, elas têm um pescoço bastante curto e alimentação, que é basicamente de vegetação rasteira ou de árvores de pequeno porte. Para Darwin, novas características surgem ao acaso. Darwin afirmava que algum fator, alguma coisa, fazia com que novas características surgissem. Darwin não sabia que coisa era essa, mas hoje nós sabemos muito bem o que é o processo de mutação, que nós veremos com mais detalhes em outra aula. Algo extraordinário está prestes a acontecer. O óvulo de uma dessas girafas sofreu uma pequena mutação, ou seja, uma mudança completamente aleatória no trecho do DNA que era responsável pela característica de tamanho de pescoço. Como resultado, um de seus filhotes, ao nascer e se tornar um adulto, apresentou uma característica diferente das características da população original. À medida que o tempo vai passando, a população de girafas tendem a crescer. Ao se reproduzir, eles acabam tendo filhotes com as duas variedades possíveis, pescoço curto e pescoço comprido. Agora, um fenômeno ambiental fez com que toda a vegetação rasteira desaparecesse. Quem terá mais chances de obter alimento e de continuar vivo? Os indivíduos de pescoço curto ou os indivíduos de pescoço comprido? Tenho certeza que você acaba de observar que os indivíduos de pescoço comprido conseguem alcançar a copa das árvores, obtendo assim alimento e conseguindo sobreviver. Então Darwin fez a mesma observação que você. Com isso, ele conseguiu fazer a seguinte afirmação: as características vantajosas elas vão prevalecer e as desvantajosas serão rejeitadas. Em outras palavras, podemos dizer que os indivíduos que tinham alguma vantagem no processo de sobrevivência continuaram vivos, tiveram filhos e esses filhos herdaram as características desses pais, enquanto aqueles indivíduos que tinham a desvantagem acabaram sendo extintos, desaparecendo ou simplesmente migrando para outros lugares onde a disponibilidade de alimento fosse maior. Prontinho, acabamos de ver o processo evolutivo de acordo com a seleção natural. De acordo com a evolução, as espécies sofrem modificações ao longo do tempo.
E essa população de girafas acabou apresentando uma característica que não era comum na população original. É importante ressaltar que esses animais não escolheram ter essa característica, nem muito menos desenvolveram essa característica conscientemente, como pregava Lamarck. A natureza também não obrigou esses indivíduos a desenvolver essa característica em particular. Ela aconteceu aleatoriamente e foi selecionada pela natureza. Bom, é importante ressaltar que Darwin também não deu exemplos com girafas. Ele chegou a trabalhar com jabutis gigantes, com iguanas, com os tentilhões, que é uma espécie de ave que é encontrada lá em Galápagos, mas não falou em girafas. Agora vamos tentar entender um pouquinho da história de Darwin. Como foi que ele chegou a essas conclusões? A primeira coisa que Darwin fez foi estudar medicina aos 17 anos, mas acabou desistindo do curso porque não tinha vocação. Então o pai decidiu enviar ele para uma universidade de teologia, onde ele se formou como clérigo. Assim que ele se formou, ele foi convidado para embarcar num navio chamado Beagle, que passou 5 anos viajando ao redor do mundo para descobrir riquezas, fazer mapas, descobrir novas espécies, e Darwin era o naturalista da embarcação. Ainda a bordo do Beagle, Darwin chegou a ler o livro do geólogo Charles Lyell, que é chamado Os Princípios da Geologia. Neste livro, Lyell vai falar sobre como os continentes foram formados ao longo dos milhões de anos e como o solo evolui durante um determinado tempo, né, as formações rochosas e etc. Também falava um pouquinho sobre registros fósseis, né, animais que viveram há milhões de anos atrás. Então Darwin começou a se perguntar se o processo evolutivo também não acontecia com as espécies, ao invés de só com o solo. Ainda a bordo do navio Beagle, Darwin leu o livro Um Ensaio sobre o Princípio da População Humana, do economista Thomas Malthus. Nele, Malthus acabava afirmando que a população humana ela cresce muito mais rápido do que nossa capacidade de produzir alimento, e chegaria um tempo que várias pessoas poderiam morrer de fome, e isso iria controlar a população humana. Então Darwin começou a se perguntar se isso já não acontecia na natureza para os demais seres vivos. O que é que o couve de Bruxelas, o couve-flor, o brócolis e o repolho têm em comum? Todos eles vieram de uma planta chamada mostarda selvagem, através de um processo que nós chamamos de seleção artificial. Isso mesmo, o homem foi selecionando essas características ao longo de alguns anos e conseguiu todas essas variedades. Nós fazemos isso há milênios. Criamos as raças de cães, de gatos, as vacas, as variações de frutas e legumes que utilizamos hoje na nossa alimentação. Então Darwin começou a se perguntar, bom, se o homem é capaz de fazer isso em alguns anos, o que a natureza não seria capaz de fazer ao longo de milhões de anos? E a resposta basicamente é simples, toda a diversidade da vida. Em 1858, um naturalista chamado Alfred Wallace enviou um manuscrito para Darwin. Darwin, quando começou a ler aquela obra, ele ficou impressionado, porque Wallace tinha tido a mesma ideia que Darwin, que era a evolução das espécies por meio da seleção natural. No ano seguinte, em 1859, ambos publicaram suas obras de forma independente. Só que Darwin ficou muito mais conhecido porque, além de ele ter mais prestígio na comunidade científica, sua obra era muito mais completa. São mais de 400 páginas explicando como as espécies evoluem através da seleção natural. Com isso, nós encerramos mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e espero que essa aula ajude vocês de alguma forma. Até a próxima!